Olá pessoal, tudo jóia? Então eu estou aqui mais uma aula complementar aí, tá? Segunda aulinha complementar, a gente vai continuar fazendo os nossos diagramas, tá? Então eu vou fazer um outro exemplo, agora eu vou fazer um exemplo com um engaste aí para vocês, tá? Bom, aqui nós temos um engaste, vamos colocar uma carguinha. Opa! Uma carguinha distribuída, para a gente fazer o nosso exemplo, tá? Vou falar que essa carguinha tem em torno de 20 kN por metro. Um vão aí de 4 metros, né? Ou seja, você percebe que normalmente esse tipo de estrutura, né, é uma estrutura que nós chamamos que um lado, ou seja, esse lado aqui nós não temos nenhum apoio, então estaria em balanço, né? Aqui nós temos um balanço, tá? Então é isso que acontece nesse tipo de estrutura aqui, tranquilo? Os princípios são o mesmo, tá, pessoal? Vou colocar aqui ainda, nesse pontinho aqui, ó. Essas linhas são retas, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo a mão livre, tá? Só para a gente não perder aí muito tempo. A gente não perder aí muito tempo e poder resolver logo os nossos exercícios, tá bom? Em torno de 10 kN aqui. Vou chamar aqui de A, tá? Simplesmente o nome do apoio. Então, o que o engaste faz, né? O conceito. O engaste, ele restringe 2 movimentos e uma rotação. Tudo bem, restringe 2 movimentos. Movimento vertical, né? Um movimento horizontal e restringe uma rotação. Então, nós temos um momento aqui que eu vou chamar de MA. 3 incógnitas para 3 equações, né? Somatório de força em x igual a 0, somatório de força em y igual a 0 e somatório de momento fletor em um ponto, tá? Vou pôr aqui um Pzinho, tá? Em um ponto igual a 0. São as 3 famosas equações da isostática, né? Para a gente poder estar resolvendo. Então, vamos primeiro calcular essas nossas reações de apoio, tá? Então, de forma muito simples, nós temos aqui, né, uma carguinha concentrada, né, aqui vale 20 vezes 4 aí, nós temos então 80 kN, tá? E nós sabemos que ele é aplicado no meio do vão, então aqui nós temos uma distância de 2 metros. Em função disso, né, eu já tenho todas as cargas, a gente pode começar a calcular então as nossas reações de apoio. Vamos pôr mais uma carguinha aqui, ó. Vou pôr uma carguinha aqui, ó, de 5 kN, só para ter o gráfico de normal aí para a gente poder fazer também, tá? Tranquilo? Então, ó, primeira equação, somatório de forças horizontais, né, somatório de forças em x igual a 0. Então, o que eu tenho na horizontal? Eu tenho HA positivo, né? Lembrando que a convenção de sinais está para a direita, ele é positivo, está para a esquerda, ele vai ser negativo. HA positivo, menos 5, é só isso que eu tenho na horizontal, não tem nenhuma força, né? Então, isso daqui é igual a 0. Então, a minha reação horizontal, ela vai ser igual a 5 kN, né? Ó. E tem que ser, né, pessoal? Para equilibrar esses 5 kN que eu tenho de cá, eu tenho que ter 5 kN aqui no meu engaste e meu sistema fica em equilíbrio, né? HA é igual a 5 kN. Somatório de força em y igual a 0, então tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, né? Então, VA está para cima, é igual a tudo que está para baixo. Para baixo eu tenho 80 mais 10, que dá aí 90 kN. Então, meu VA é igual a 90 kN para poder equilibrar a estrutura. E agora nós temos aqui o somatório de momento, vou fazer o somatório de momento em A, igual a 0, tá? Então, aqui no caso, tá, nós temos um momento aplicado. Então, ele vai entrar ali, ele é uma incógnita, né? Lembrando que aqui a gente vai considerar o sentido.
Se roda para o sentido anti-horário é positivo, se roda para o sentido horário ele é negativo, assim como a gente já vem utilizando nas outras aulas, né? Então aqui no caso, tá? Esse valor, professor, mas ele é adotado para o sentido horário ou para o sentido anti-horário? Aqui você adota ele de qualquer jeito, né? Você pode escolher. Se no final do cálculo ele der um valor negativo, significa que o sentido que você adotou estava errado, né? E para ele poder equilibrar o sistema, ele tem que ser ao contrário, tá bom? É só isso que ele vai estar indicando aí. Então aqui de forma bem simples aí, né, ó, nós temos então menos MA, que é a incógnita que eu quero descobrir, né? VA e H eles não geram momento que eles estão na mesma linha de aplicação aqui, né? Mesmo ponto de aplicação. Então eles não geram momento em relação ao ponto A aqui, né? O 80 ele vai gerar momento para a minha estrutura, né? Então eu tenho aqui menos 80 vezes 2. Lembrando aí que ele empurra a minha estrutura no sentido, ele roda a minha estrutura no sentido horário, por isso que ele é negativo. E depois eu tenho aí, né, menos 10 vezes 3, né, que também está empurrando, rodando a minha estrutura no sentido horário aí, né, 10 vezes 3 gerando momento aqui no apoio A. Não tem mais nenhuma outra força, isso daqui então é igual a zero. Quero isolar o momento, né, então o MA vai passar para o outro lado, tá negativo, ele vai positivo, tá? Então eu ficaria aí, menos 80 vezes 2, 160, 10 vezes 3, menos 30, vai ser igual a MA. Que eu posso só reorganizar, então meu MA, né, vai ser igual a menos 190, a unidade é kN vezes metro, né? Força vezes distância, aqui também é força vezes distância, tá? Então, olha lá, ó, tem um valor negativo, significa que eu posso reescrever, né? O MA vai ser 190 kN vezes metro, desde que eu venha aqui, né? Posso colocar ele positivo desde que eu venha aqui e coloque ele no sentido certo. Então ele estaria aqui para esse sentido, para ele poder equilibrar o sistema, né? Essas forças aqui elas estão gerando momentos, né, nesse sentido, que no total aí somando as duas nós teríamos aí 190 kN vezes metro. Para equilibrar, então o meu MA tem que girar no sentido, né, contrário dela aqui para poder equilibrar o meu sistema. Tranquilo? Bem simples aí, pessoal, de entender, né? Acho que sem segredo aí em relação a calcular as nossas reações de apoio. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para cá. Daí eu consigo mover tudo e jogar um pouquinho para o lado aqui. Agora a gente vai fazer os nossos gráficos, tá? Então aqui, né, ó, primeiro gráfico a gente vai fazer o nosso gráfico de normal, né? Representado aí pela letra N, e a unidade é kilonewtons. Então, mais uma vez, né, ali a minha barrinha, né? Minha barrinha está engastada ali na parede, né? Sempre quando eu tenho uma força aplicada na seção transversal dessa minha barrinha, né? Isso daqui é o que nós chamamos de força axial, também conhecido como normal, tá? Eu estou falando isso daqui várias vezes porque isso daqui é conceito, tá, pessoal? Conceito de quando a gente tem normal. Então, o normal é sempre quando está no sentido longitudinal, né? Ó, esse sentido aqui é o sentido longitudinal dessa minha barrinha aqui, tá? Então nós temos aí esse conceito aí de força axial, que é o conceito de normal aí. No nosso exemplo aqui nós temos, né, esse valor, tá? Então, ó, você percebe que você está comprimindo, né? Ó, observe o que você está fazendo com a tua barrinha, né? Vou desenhar esse trecho da minha barrinha aqui, né? Se eu desenhar essa minha barrinha aqui,
né? Eu tenho uma força aqui, ó, de 5 kN, cheguei nesse pontinho aqui, ó, eu tenho outra força de 5 kN, né? Eu posso chamar aqui de ponto B, né? Aqui seria o ponto B que a gente está olhando, tá? Então, ó, você percebe que você está comprimindo, né? Você está comprimindo essa nossa barrinha, né? Daí, normalmente, nós temos a convenção de sinal. Se ela é positiva, ou seja, se ela está tracionando seria as forças fazendo assim na minha barrinha, né? Que não é o caso que nós temos aqui. Se ela está tracionando aqui, né, a nossa seção é transversal, falamos que a tração é positiva e a compressão, né, nós estamos comprimindo aqui, nós falamos que a compressão ela é negativa. Tá? Compressão negativa a gente desenha para baixo e o valor de tração a gente desenha para cima ali. Né? Então nós temos aqui então no nosso gráfico estou comprimindo. Tem aqui o valor de 5, tá? Kilonewtons. Então esse 5, né, ó, ele se mantém constante ao longo da seção até chegar no pontinho B, né? Então se ele mantém constante, ou seja, não tem nenhuma outra força em nenhum outro ponto, ele vem até o meu pontinho B aqui, ele vem constante, né, ó. Ele vem constante. Então, aí chegou aqui no pontinho B, ó. Aí no pontinho B, a gente sobe, né? Porque daí eu tirei esses 5. Eu tinha 5 kN ali, né? Ele está vindo. Fechou com 5 kN para o lado de cá. Tranquilo? Então nós desenhamos compressão para o lado de baixo e a tração vai ser para o lado de cima. Esse seria o nosso gráfico aí de normal, né? O sinal de menos indica que nós estamos comprimindo essa seção aqui, tá? Esse é o nosso diagrama de normal. Vamos fazer agora aí o nosso diagrama de cortante. Vou fazer então aqui uma linha auxiliar, tá? Essa linha aqui ela serve simplesmente para simular a minha barrinha, né, para a gente entender o que está acontecendo nessa nossa barrinha. Então eu começo aqui, ó, nessa nossa barrinha. Lembrando então que a cortante nós representamos aí, né, pela letra V, a unidade é em kN, tá? E nós vamos estar olhando então as nossas forças aí, nossas forças verticais. Tranquilo? Então aqui, né, ó, nós temos a reação em VA. Então nós vamos subir o valor da reação vertical, que vale 90 kN. E até o meu pontinho B, né, ó, vou até desenhar o meu pontinho B aqui, ó. Essa linha aqui que eu estou colocando, tá, pessoal? Simplesmente uma linha auxiliar, tá? Vou até fazer ela de outra cor. Fica um pouco mais fácil de entender. Então, essa linha verde ali, ela tá... significa para pegar esse pontinho B aqui, nosso, tá bom? Tranquilo? Então, nós temos que descontar essa carga distribuída, né, até o meu pontinho B. Então, a distância total é de 3 metros. 20 vezes 3, né? Nós temos aí, então, 60 kN. Então, eu tenho 90 menos 60. Nós vamos ficar aqui com 30 kN positivo, tá? Nesse pontinho aqui. Então, eu venho aqui, ó. E eu sei que aqui nós temos 30 kN, tá? Aqui positivo também. Lembrando que a cortante, quando eu desenho ela para a parte de cima, ela é positiva, né? Então eu cheguei no meu pontinho B, ó, meu pontinho B eu tenho uma carga concentrada de 10 kN que eu vou descontar essa carga, né?
Então ainda tem 30 positivo, vou descontar 10, vou ficar com 20. Então eu vou de 30, eu sei que nesse pontinho aqui eu desço 10, né? E aqui eu fico com 20 kN nesse pontinho aqui, né? Nesse pontinho aqui. E daí eu termino, né, a descontar as minhas cargas. Total tem 4, né? Então aqui a gente ainda tem 1 metro. 1 metro. Então 20 vezes 1 dá 20, né? E daí eu tinha 20 positivo, vou descontar 20 negativo, vou ficar com 0, né? E daí eu venho aqui no meu gráfico e termino de desenhar o nosso gráfico aqui. Tranquilo? Agora eu vou fazer aí o gráfico de momento. Só fazendo aqui as linhas auxiliares, tá? Bom, quando nós fazemos o gráfico de momento, né, nós percebemos que nós temos aqui um momento, né, que ele está rodando a minha estrutura aqui, ó. Nesse caso aqui ele está rodando a minha estrutura no sentido anti-horário, tá? Então eu tenho um valor de momento aqui aplicado no meu engaste, tá? Que eu tenho que considerar esse momento aqui inicial, né? Então eu vou considerar esse valor desse momento aí aplicado na minha estrutura. Tranquilo? Então esse momento aqui eu tenho nele, né, ó, como ele tem um valor aqui, ó, de 190, mas ele está rodando a minha estrutura aqui para esse sentido, ele vai estar subindo, né? Ele vai entrar aqui com um valor de momento aplicado, tá, ó, de 190 kN vezes metro. E agora, né, eu vou estar descontando, né, professor, por que você desenhou esse momento para cima, né? Eu desenhei ele para cima porque ele seria um valor negativo que nós temos aqui, né, ó. Seria menos 190. Aqui eu coloquei 190 só porque eu mudei, né, para explicar o equilíbrio aquela hora. Então nós temos um valor aqui de momento negativo, que é o valor do meu MA, menos 190, tá? Vou pôr o sinalzinho de menos aqui, ó. Então eu tenho 190 e eu vou descontar as áreas, né? Então eu tenho aqui essa primeira área aqui, nós temos 90, né, a área de um trapézio, 90 mais 30 dividido por 2 vezes a distância, né? Que no caso aí, ó, é a distância de 3 metros. Fazendo a continha, tá? Só um minutinho. Nós temos aí um valor de 180, tá? Kilonewton vezes metro. Que eu vou ter que estar descontando aí, né? Então, 190. Lembrando que aqui nós estamos com valores positivos, tá? 190 mais 180, nós vamos sobrar aí menos 10 kN vezes metro, né? Ambos estão na mesma unidade aí. Como é linear, eu simplesmente vou descer,
tá? Opa, desci aí, né, até esse pontinho aqui. Vou apagar aqui esse trechinho, que eu desenhei ele reto. Eu sei que aqui ele vale 10, nesse pontinho aqui, né? E agora eu vou fazer, né, vou acabar de descontar o restante aqui. Então a área desse trecho aqui é a área desse triângulo, né? Então a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, sendo que aqui tem 1 metro, né? Então a base é 1, base vezes a altura daqui até aqui, né? Esse trechinho aqui vale 20, dividido por 2. Nós vamos chegar aí no valor de 10 kN vezes metro, né? E daí ele, graficamente, ele zera aqui. Ficou um pouco ruim o desenho, né? Mas ele zera aqui. Eu vou até desenhar isso aqui um pouquinho melhor para vocês, tá? Onde esse pontinho aqui vale 10 kN vezes metro. Tranquilo, pessoal? Então esses são os diagramas, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. E a gente volta aí na nossa próxima aula com outro exemplo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.